Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Já é pro homem estar pegando Ulisses, é uma aposentadoria, meu pastor Wellington, já é pra trás de aposentadoria, mas não, o Deus do negócio é assim, 75 anos apareceu Deus Abraão e lançou uma promessa sobre a vida dele. Tem pessoas aqui que a promessa nem se cumpriu ainda, já quer desistir. Espera com calma, filho, espera com calma, filha, espera com paciência, filho. Ei, com 99 anos, a Bíblia vai dizer que a promessa começou a se cumprir. Mas deixa eu chegar aqui, deixa eu começar a existir, começar a evoluir esse texto. Com 75 anos, Deus apareceu a ele fez a promessa que surgiria de Abraão uma grande nação. Passaram-se 10 anos e Abraão permanecia só, não tinha promessa. Imagina Abraão se indagando: cadê Deus? Não me prometeu, Deus, cadê a promessa? E nada de promessa, nada de descendência. O casal já era idoso e cada dia que se passava eles iam perdendo a possibilidade de gestar, de gerar. O negócio estreitou. Aí começou um plano esse que não foi Deus, foi da terra. Começou um plano Agar. Sarai vai ter um plano, vai executar um plano. Entra em curso aqui um plano Agar. Sarai, ela vai imaginar e executar esse plano. Ela pede para sua serva Agar se deitar com seu senhor chamado Abrão. E nesse contexto diz a Bíblia, diz o texto sacro, que nasce Ismael. Gênesis capítulo de número 16, o versículo de número 15, a Bíblia diz: e Agar deu a um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. Estender a minha gratidão a Deus, ao meu amigo Senhor Espírito Santo, por retornar a esta casa, retornar a esta igreja amada, a Assembleia de Deus, voz que clama no deserto. Deus abençoe poderosamente a liderança desta igreja, pastor Wellington, sua esposa, missionária. Eu costumo dizer, pastor Wellington, que não é a pastora, é a pastora a vida do pastor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É assim, Ulisses? É a pastora, não é pastora. Louvado seja Deus. Deus abençoe a tua vida, viu, Ulisses? Deus abençoe poderosamente sua família. Sua esposa achou bom também, viu? Cuidado pela pastora também, viu? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, querida. Um forte abraço. Deus abençoe essa amada igreja, os obreiros que cobrem a minha retaguarda, os levitas. Eu queria ter a voz desse varão, queria louvar, mas se eu pegar aqui 5 minutos, meu Deus. Deus abençoe e acompanhe aqui a minha namorada, minha amiga, intercessora, labutadora, conselheira, irmã Tânia. 23 anos, nós estamos devagarzinho dizendo que Jesus salva, cura, batiza, tem uma morada no céu para crente fiel. Tá meu filho, nós recuperando a lei de Mangueiro, Isaías, hoje ele veio comigo. Deus abençoe poderosamente. Fica um abraço da Assembleia de Deus Cristã Remanescente, ali na cidade de Maranguape, na pessoa do pastor Gabriel, e nós estamos ali como co-pastor daquele ministério. Mas vamos ao que nos interessa, aleluia, que é a palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia, quem trouxe a espada do Espírito? Gênesis capítulo
capítulo de número 21, por favor. Gênesis capítulo é o 21. Localiza na tua Bíblia, primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo de número 21. Nós vamos fazer uso de dois versículos, que é o versículo de número 13 e também o versículo de número 14. Nós vamos falar aqui sobre as crises de Agar. Deus tem uma palavra para as nossas vidas hoje. Nós estaremos falando aqui sobre as crises que afetaram a vida de Agar. Então eu acredito, aleluia, que essas muitas lutas que têm se levantado, tudo tem um propósito. Espírito Santo, eu vou repetir: as muitas crises, as muitas lutas que têm se levantado têm propósito. Talvez tu não entende no começo e não é para entender. João capítulo 13, o cenário é que Jesus está lavando os pés dos seus discípulos e ele olha para o apóstolo Pedro e diz: o que tu não entende hoje, amanhã tu vai entender. Então eu aplico para tu e para minha vida. O que tu não está entendendo hoje, te prepara que essa prova, essa crise, essa tempestade, essa luta, tu vai entender, aleluia, no final. Só fica firme, não para de rimar, não para, aleluia, de pelejar. Meu Senhor Jesus, oh Espírito Santo, todos aqui conhecem a história de Naamã. Naamã é um personagem que aparece no texto do Antigo Testamento bastante conhecido. A Bíblia vai dizer que esse general sírio é um homem honrado, porém a Bíblia diz que o general, esse homem é leproso. Deus vai levantar uma circunstância. Poderia muito bem, pastor Wellington, Deus chegar para Naamã e dizer para Naamã: vai para Israel, porque lá tem um profeta. Mas Deus, ele vai, aleluia, mais além da lógica humana. Ele pega Naamã, leva Naamã para uma guerra, para uma excursão, e nessa excursão traz uma jovem, uma menina, uma escrava, uma serva para estar dentro da sua casa. Agora essa menina vai dizer para a mulher de Naamã: se o meu Senhor conhecesse um profeta que tem em Israel. Muitas das vezes nós não entendemos. Parte Naamã para Israel. Quando Naamã chega em Israel, Ulisses, ele entrega a carta ao rei, o rei lê a carta. O rei vai ficar indignado, porque o rei vai dizer: sou eu curandeiro, tenho eu poder de curar, e rasga as vestes. Isso chega no ouvido. Louvado seja Deus e Eliseu. Agora Eliseu vai dizer: manda ele vir até mim, que ele vai saber que tem profeta em Israel. Assim vai na tua comitiva. Deus, ele vai levantar até guerra para colocar gente dentro do propósito dele, mas ele vai. Deus, ele levanta circunstâncias, mas ele vai colocar tudo no propósito dele. É Deus. Glória. Quando Naamã chega na casa do profeta, o profeta não se levanta, mas manda um recado para Geazi e diz: Geazi, manda ele se lavar, manda ele tomar banho. Não é só um banho, não, é 7 mergulhos. Mas só que Naamã, pastor Wellington, ele chega com especiaria, ele chega com ouro, com milho e com incenso. Mas isso não cativa Eliseu. O profeta, aleluia, não se banqueteia com os prazeres do mundo. Ele poderia pegar riqueza. Se fosse nos dias de hoje, um general sírio parando na casa de um profeta, ele abraçaria a riqueza, não queria saber. Mas ele disse: vai tomar banho, vai se lavar primeiro, tomar tudo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a vida de crente: vigia com quem entra dentro da tua casa. Tu lava a tua casa na terça, manda Naamã tomar banho. Tu lava na terça, quarta-feira, Naamã está lá. Cuidado, quem entra na tua casa é Naamã, está leproso. Cria coragem de Deus e manda tomar banho. Não é um banho qualquer, não. Tem que descer, tem que mergulhar. A lava supe a terra de Candarábia, calância de providência. Levanta a tua mão para o alto, receba de Deus, porque Deus diz ao meu coração: ele cria situação para colocar a vida de crente dentro do propósito dele. Queira você ou não queira,
E também o verso 14: mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Verso 14: então, se é então, é porque vai acontecer alguma coisa. Então, vírgula, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-as sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante. Diga após mim: errante. Está fraco mais uma vez: errante. Não esquece isso, que é sobre isso que nós vamos pregar. Ela estava andando errante no deserto de Beceba. Senta, se preferir, com a tua Bíblia aberta, glorificando a Deus. Senhor, tem uma palavra para as nossas vidas. Igreja do Senhor Jesus, igreja do fim, me dá tua atenção por alguns minutos. Esse texto de Gênesis, capítulo de número 21, versículo 13, e o versículo de número 14, é um dos textos que eu já pude ministrar. E quando eu recebi um convite aqui para ministrar mais uma vez nesta igreja, o que ardia no meu coração, pastor Wellington, era João capítulo de número 5, que fala sobre Jesus na casa de misericórdia, em Betesda, e no decorrer da semana orando e conversando com aquele que ama a minha alma. E aquele que ama a minha alma ministrava o meu coração para Gênesis capítulo de número 21. Então entenda, eu quero falar sobre essas crises de Agar. E quando eu olho crise não são sinais de derrota. Nunca foi sinal de derrota, mas é uma oportunidade que Deus está te dando, que Deus está te entregando. E nesta passagem de Gênesis 21, nós vamos ver o resultado de uma decisão precipitada. Decisão precipitada essa em relação à promessa feita por Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem sonho de Deus aqui ainda? Então essa mulher chamada Agar, ela tem uma promessa. Repousa uma promessa, pastor Wellington, missionário Ulisses, sobre a vida desta mulher. Diga para uma pessoa que está do teu lado, diga para ela, por não esperar. Não, desse jeito aí, meu filho, mais forte que eu prego com a igreja pentecostal, e eu sou pentecostal clássico, viu? Eu acredito no batismo do Espírito Santo, eu acredito no batismo do Espírito Santo e com fogo, eu acredito tudo isso, pela Bíblia Sagrada eu estou acreditando. Então diga para o crente do teu lado, por não esperar, em Deus nasceu o Filho na precipitação. Espera em Deus, viu? Não espera no homem, espera em Deus. E esperar em Deus eu aprendo que é angustiante. Esperar em Deus é enfadonho. Tem pessoas aqui que estão debaixo de promessa, e essa promessa está se estendendo. Eu orei 17 anos pela uma bênção, mas a bênção chegou. Agora eu estou orando 8 anos, eu oro pela uma bênção, mas orando todo dia, batendo na mesma tecla. E Deus, aleluia, disse que vai cumprir, e eu espero na promessa. Quem te prometeu não foi o homem da terra. Repousa sobre ti uma unção de promessa. Acalma o teu coração, porque promessa é teste de paciência. A promessa é tão angustiante que muitas das vezes esquecemos. Muitas das vezes tem pessoas que desistem, mas não desista daquilo que te prometeu Deus. Deus vai cumprir cada detalhe. Cadê você que acredita? Cadê você que crê? Veja que Abraão, ele estava Ulisses com 85 anos, e com 75 anos de idade, lá vem Deus,
pessoas aqui até esqueceram daquilo que Deus prometeu, mas Deus não esquece cada detalhe, cada lágrima, cada súplica, cada vontade naquela feita que tu teve de querer desistir. Deus sabia do esgotamento espiritual que estava sobre a vida. É mais anciões de dia clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E o outro Consolador dizendo: Pai, ele está esgotado, ela está esgotada. Aí o Espírito Santo descia e renovava a promessa sobre a tua vida. Ele acalma o teu coração. Eu não sei quantos anos, eu não sei quantos meses, eu não sei quantos dias, mas Deus está renovando a promessa de vida de crente hoje aqui. Amantou que a face, Camandarábia, levanta a tua mão para o céu, filho. Repousa sobre esse lugar a unção, repousa sobre esse altar aqui a unção, repousa sobre essa igreja aqui a unção. Deus aparece de novo depois de 13 anos, mas Abrão está incrédulo. O que pregador é? Abrão está incrédulo. Abrão prefere se apegar com aquilo que já tem, e o que aquilo que já tem Ismael. Ele não está acreditando na promessa, ele se apega a Ismael. Quem garantia que depois, Ulisses, de 24 anos, Deus finalmente ia cumprir aquilo que prometeu? Quem diria? 99 anos Deus ainda cumprir promessa. Não te preocupa não, minha filha, não te preocupa não, meu filho. Vai chegar na tua mão, e aquele que não acreditou vai sentar na mesa e para a mão, choque a farca, mãe. Toma pro lado, meu filho. Agradeça a Deus, porque nesta noite Ele está renovando a promessa. 24 anos se passaram. Quem diria que Deus agora chegaria e bateria o martelo que esmiuçaria, dizendo: agora a promessa se cumpre, filho. Agora a promessa se cumpre, minha filha. Deus permite que nasça Ismael. Compreenda nesta noite o que eu vou te dizer. Deus permite que nasça Ismael, e tudo que é gerado na permissão e não na vontade vai dar trabalho. Oh Espírito Santo, tudo que é gerado na permissão e não na vontade de Deus traz terríveis consequências. Não execute plano na terra. Espere aquilo que Deus te confiou, espere naquilo que Deus te deu. Mais tarde a Bíblia vai dizer que teve conflito na casa. Isaac e Ismael não puderam conviver mais no mesmo teto. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Ismael não dá para conviver com Isaac. Ismael é fruto do imediatismo, da ansiedade, da precipitação. Não se precipita não, filho. Não se precipita não. Agora Isaac não. Isaac é fruto da obediência. Isaac é fruto do relacionamento íntimo. Cadê você que vai esperar na promessa? Cadê você que vai esperar na promessa? Continua orando. Continua. Quem acredita no poder da oração? Quem acredita no poder da oração? Só alguns estão levantando as mãos. Eu vou perguntar de novo. Quem acredita no poder da oração? Deixa eu te dizer, Atos capítulo de número 12 tem a oração mais contraditória da Bíblia Sagrada. Quando eu olho essa narrativa, o texto sacro diz de Atos 12, o doutor Lucas vai escrever. E quando eu vejo agora Tiago sendo degolado a fio da espada, para que você entenda, arrancam a cabeça de Tiago. Agora Herodes, aleluia, é aplaudido. Herodes é vocacionado, porque Herodes é arrancado a cabeça do mesmo. Ei, meus levitas, meus da casa do Senhor, pastores, que contem a minha retaguarda. A Bíblia diz que Herodes manda pegar Pedro, prende Pedro. 16 soldados estão ali com Pedro no
no cárcere interior. A Bíblia diz que tiram a roupa de Pedro, o calçado de Pedro, algema Pedro e Pedro vai dormir. Eu nunca vi quem tem promessa, aleluia, não ter descanso e paz. Pedro sabia, porque Jesus tinha dito a Pedro que ele ficaria velho pregando o Evangelho. Repousa sobre Pedro ao som do Pentecoste. Não morre na cadeia, não morre lá no cárcere, não. Repousa sobre Pedro a promessa. E qual é a promessa? Que ele tem a chave. É que ele tem a chave, meu Deus. Vamos lá, numa casa essa de Maria, mãe de João Marcos, o evangelista, tem um culto. O culto é tão fervoroso, pastor Wellington, que o anjo visitou Pedro na cadeia. O cenário da Bíblia não narra como foi o culto, mas o culto foi fervoroso. O anjo visitou Pedro, e quando o anjo visita Pedro, o anjo vem com o recado e vem dizendo: calça tuas sandálias, veste a capa e segue-me. Pedro não entende, mas Pedro está seguindo o anjo e as portas são abertas automaticamente. E Pedro andando, passou a primeira sentinela, passou a segunda sentinela, chegou na rua, o anjo deixou Pedro. E quando Pedro chega na casa de Maria, Pedro vai bater. Uma menina chamada Rode. Rode significa aquela que parece uma rosa. Ela chega, não abre a porta, mas ouvi que é Pedro. E quando ela ouviu Pedro, ela volta correndo e vai dizendo assim: Pedro está lá fora, a oração de vocês foram ouvidas. Quem é Pedro? Está ali. Sabe o que o povo vai dizer, Ulisses? Tu estás é louca, tu estás é fora de si. Então eu te pergunto, tu está crendo na tua oração? Ou tu está crendo só o profeta que vem no Maraguape vai entregar o recado aqui? Acredite no poder da tua oração. Acredite, Pai, levanta a tua mão. Acredite que a tua oração tem poder. A oração que sai do altar tem poder, tem poder. Ai, meu filho, clame. Já pensou? Orando para Pedro se soltar. Quando Pedro chega na casa, bate na porta, rodeou e volta, diz Pedro está lá fora. Sabe o que estão dizendo para a menina? Tu estás doida, tu estás fora de si. Ou é, meu filho? Tu está crendo ou não está crendo no poder da oração? Revassa, providência. Sacode a mão do crente do teu lado e diga para ele: acredite no poder da tua oração. Diga para ele: acredite no poder da oração. Acredite no poder da tua oração. Acredite no poder da oração. Acredite no poder da oração. Acredite no poder da oração. Deus está nesta casa. Ismael é filho que Abraão fez. Agora Isaac é filho de Abraão. Repousa na promessa. Tem gente carregando no nome Ismael porque não soube esperar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Tem gente carregando Ismael hoje no colo e está pagando um preço que dói. Não é culpa de Deus, é semente errada que você não soube esperar na vontade de Deus. Tem gente que se apegou a Ismael e não quer mais, aleluia, esperar na promessa de Deus. Vai ter promessa aqui. Não se apresse, acalme o seu coração. Não se mova pelos resultados, não se mova pela visão da terra, se mova pelo aquilo que Ele te prometeu. E quem é? Não permita na sua vida nascimentos prematuros. Espere em Deus. Mas eu não quero sair da igreja. Espere em Deus. Amando, depois
sequência. Isso é crise. Vai tirar você do foco. Isso é crise. E eu não estou falando de crise financeira. Eu não estou falando de crise no alimento. Eu estou falando de crise espiritual, que muitas das vezes faz o crente turbiar, aleluia, esquecer até daquilo que Deus te prometeu, esquece até de orar, mas não é falta que eu não queira orar, é porque a crise está tão grande que tu senta na cabeceira da cama, coloca a cabeça até quem sabe ali no ombro da esposa e só sai lágrima, só sai gemido. Deus te entende. Quantas e quantas vezes eu nos estados aí afora pregando, em outras cidades pregando, meu amigo Ulisses, não tinha nada em casa, mas a minha esposa não ligava para mim, dizendo: filho, hoje não tem nada. Por quê? Porque ela sabia que eu estava numa missão, sabia que eu estava pregando, para mim não estar preocupado com a minha família. Aí de repente Deus começava a abençoar. Oh, meu amigo, oh, aleluia, Deus, Ele sabe a tua situação. Então a primeira crise que chegou sobre a vida de Agar foi a crise da rejeição. Quando eu olho em Gênesis capítulo 21, no versículo de número 10, a Bíblia vai dizer: disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho. Crise de rejeição. Eu vou repetir para tu entender. Crise de rejeição. Nunca foi o desejo de Agar deitar-se com Abraão. Nunca foi desejo desta mulher ter um filho de Abraão. Foi desejo de Sara. Sara, por não saber esperar em Deus, criou um plano: pega a serva, deita com ele. Nasceu Ismael. Mas agora, aleluia, essa mulher não é só serva. Essa mulher emprestou o seu útero, aleluia, para dar sequência a uma geração. Deixa eu dizer uma verdade no céu aqui: Abraão vai mandar embora a sua serva. Aleluia. Abraão é como se dissesse assim para Agar: eu não preciso mais de ti. Sara está dizendo que não precisa mais de ti. Agora essa mulher vai embora. Coisa dura é quando eu e você, nós somos rejeitados, não por sua personalidade, não, aleluia, pelo teu caráter, é mais pela tua aparência, pelo seu modo de viver em santidade com Deus. Não se importa daquilo que eu estou falando, sobre a tua vida repousa a unção. Lembra-se de Natanael, quando viu Jesus pela primeira vez. Sabe o que é que ele vai dizer? Será que pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Não sabia Natanael que estava de frente do verbo da vida. Não sabia Natanael que estava de frente do homem das mãos curadas. Não sabe você que nesta noite Jesus está aqui? Rejeição. Talvez eu pregue para alguém aqui que foi rejeitado pela família, esposa e vice-versa, pela igreja que tu se congrega, mas Jesus jamais esquece de ti. O teu está escrito na mão dele. Ele sabe quantos fios de cabelo tem sobre a tua cabeça. Ele sabe como você passou por essa dor. Ele sabe. A segunda crise que Agar vai passar é a crise da ingratidão. Sim, quando eu olho Gênesis 21:14, olha a ingratidão, Ulisses, desse homem chamado Abraão, que tomou pão e pegou um odre de água e os deu a Agar. Imagina, olha para cá, deixa eu dizer uma verdade. Imagina você trabalhar 10 anos em uma empresa e de repente o patrão te chama e diz assim: vai-te embora, tu não tem direito a absolutamente nada. Foi isso que aconteceu com Agar. Não tinha direito a nada. E o que ela
ajudou e hoje nem quer olhar na tua cara. Tem pessoas aqui no nosso meio que ajudou tanta gente, colocou na mesa, comeu da tua comida e bebeu do teu café, e hoje nem quer olhar na tua cara. Te vê na rua, passa pro outro lado. Ingratidão. Deixa eu te dizer uma verdade: não julgue os ingratos, olhe por ele, porque Deus vai te recompensar. A recompensa não é da terra, a recompensa vem do céu. Levanta a mãozinha pro alto e adore, adore, adore. Como pode? Eu fiz tanto por ele, eu fiz tanto por ele, e o que ela me paga, e o que ele me paga é isso. Ingratidão é o propósito de Deus na tua vida. Deixa eu dizer, ingratidão faz parte do propósito. É duro, né? Mas a ingratidão faz parte do propósito. Para mim correr, a terceira crise que eu aprendo com H é a crise da falta de direção. Repito, a terceira crise é a crise da falta de direção. Gênesis 21:14. Eu mandei você repetir no final desse versículo que diz: e ela partiu andando errante no deserto de Beceba. E agora, o que fazer? Aleluia, sem emprego, sem marido, com filho para criar, só com alguns pães e um outro de água. O que fazer agora? O que vai ser de agora? Sem casa. Essa palavra errante que está em Gênesis 21:14 significa sem direção, significa sem rumo. Estava dessa forma, não sabia o que fazer e nem sabia para onde ir. Estava a situação de Agar. Talvez, eu não sei, mas lá vai. Talvez eu pregue para alguém assim, que chegou nesta noite dessa mesma forma, sem saber o que fazer. Mas Jefferson, eu tenho orado, Jefferson, eu tenho subido até monte, eu não falto culto, e eu estou passando uma crise naquela, eu estou passando por uma situação daquela. Está sem direção, está sem rumo, não se sabe o que fazer nem para onde ir. Já bateu em todas as portas e hoje, Jefferson, eu tenho só motivo de desistir. Eu não tenho mais sorriso. Aleluia. Sabe o que Jesus disse para alguém aqui? Que ele ainda é a verdade, que ele ainda é a vida. A água que ele dá para tu beber nunca tu terá sede. Lá em terra que ele apaga, ele camância de providência, amantore camanda candarária, prepare camência de providência. Fica de pé, varão. Deixa eu te dizer uma verdade, deixa eu te dizer o que o Senhor ministra ao meu coração. O Senhor ministra agora ao meu coração. A igreja tem toda a liberdade de fazer prova de Deus, é o direito que me assiste. Mas deixa eu te dizer algo que o Senhor ministra agora ao meu coração. Surgirá, aparecerá muitas agendas para o teu ministério. Evangelho, sergue-me devassia, de providência, família, Pai. Mas ai de ti, se tu cobrar sobre essas agendas, ele evangelho, sergue-me devassia. É Deus que vai te sustentar, é Deus que vai sustentar a tua vida, é Deus que vai abrir o caminho, e aqueles que desacreditaram vão ver. O que é que Deus vai fazer?
Continua remando, porque falta poucas remadas para nós chegarmos à nossa Jerusalém, a nova Jerusalém. Alabar, Cananchoia, Sérgio, Devássia. A terceira crise é crise, a quarta crise é crise de escassez. E quando eu olho Gênesis 21:15, a Bíblia vai dizer que, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. A fonte do sustento acabou, a fonte do sustento de Agar secou, e a água que saciava a sua sede havia se acabado. Entenda, o que restava para ela aqui, pastor Wellington, era só o filho, esperando a morte do menino. Posso dizer uma verdade para o céu aqui, para mim e para a tua vida? Lá vai. Ei, antes do milagre acontecer, as coisas tendem a piorar e muito. Eu vou repetir: antes do milagre acontecer, as coisas vão piorar. Mas eu quero que melhore, não funciona assim. Elias sai do Berite e parte para Sarepta, 150 quilômetros. Elias andando. Quando chega em Sarepta, tem uma mulher apanhando alguns gravetos para fazer uma alimentação, comer e morrer com seu filho. Elias chega e diz: faz primeiro para mim. Ela obedece a voz do profeta. Vai entender, Deus, vai a Sarepta, porque tem uma mulher quase morrendo de fome. Ela vai ser a providência para a tua vida, ela vai ser o sustento para a tua vida. Vai entender, Deus? Com Deus não dá para se entender, e Deus é muito sábio para errar, e sempre ele tem uma carta na manga. Lá vai Deus é tremendo, e ela faz o alimento, e na preparação do alimento, esta viúva, ela vai conhecer Deus na cozinha. E agora diz a Bíblia Sagrada, eu vou dizer o que já tornei a repetir pela segunda vez, e lá vai a terceira: antes do milagre acontecer, as coisas tendem a piorar. Ei, o menino morreu, e a viúva chega, coloca o dedo na cara de Elias e diz: a culpa é tua. O negócio aqui estava perecendo, mas abastou de chegar, profeta. Aí o menino morreu. Antes das coisas, o milagre acontecer, as coisas pioram. Elias cata o menino, ora pela vida do menino, e o milagre aconteceu. Não se desespera na crise, não se desespera na escassez. Tem providência de Deus chegando aí. Cadê tu que entende? Cadê você que entende? Mas toda promessa requer obediência. Eu repito, toda promessa para se cumprir não é de qualquer jeito. Crente de mantelado não recebe promessa, crente bagunceiro não recebe promessa, crente que está de biquinho com o outro não recebe promessa. Conserta a vida para a promessa se cumprir. Eu vou dizer, Amós capítulo de número 7, Amós tem 3 visões. A primeira visão que Deus dá a Amós é de gafanhoto, os mesmos gafanhotos de Joel, migrador, cortador e destruidor. Amós vai ter essa visão. Ninguém deu credibilidade à visão de Amós. Aí Deus diz assim: Amós, já que ele não crê em gafanhoto, manda eles crer em fogo, porque eu vou mandar fogo em Israel para crente desobediente. Ninguém acreditou na visão de Amós. Aí Deus é muito sábio para errar. Aí a Deus vai chamar Amós. Eles não creram no gafanhoto, não creram no fogo, mas agora eles vão crer no prumo. Ei, agora Deus está com o prumo na mão. Aleluia, no muro, medindo vida de crente. E hoje nós temos um prumo que é a palavra. Levanta a tua Bíblia, filho. Tu tem um prumo hoje, que é a palavra. Levanta o prumo, prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra.
O corte tem que ser preciso com a espada. O obreiro tem que manusear bem a palavra. E hoje o prumo de Deus passa nesse lugar aqui. A palavra de Deus tem passado nos outros cultos passados e tem passado hoje aqui. O prumo de Deus é hora de Deus certo. É hora de vida no altar. A promessa se cumprir. Mas Jefferson me diz: eu tenho que consertar minha vida para a promessa se cumprir. E se não se cumprir, tu vai esperar mais um pouquinho. Se não imaginar, vai esperar mais um bocadinho. Deus é Deus que cumpre promessa. Mas Deus, aleluia, diz a Bíblia, não é o Jefferson, que Ele ama o pecador, mas Ele odeia, Ele abomina o pecado. E hoje o que nós estamos vendo hoje, por pessoas não saberem esperar a promessa de Deus, mães, aleluia, estão aflitas, pais estão aflitos hoje com seus filhos, e que tem muitas das vezes se mudado da sua cidade, e muitas das vezes até do país, para não ver o seu filho morto, para não ver a sua prole, aleluia, acabado aí na droga, na prostituição. Jefferson, o que fazer? O que fazer nessa hora? O meu filho está afundado na prostituição, o meu filho está afundado na droga, eu já perdi as esperanças. Não perca as esperanças não, porque eu não sei como é o nome dessa tua tempestade. Eu vou te dizer, vou entregar o microfone para quem é de direito. Se levantou uma tempestade em Atos dos Apóstolos 27, se não me falha aqui a memória, o nome da tempestade é Euraquilon, mas o apóstolo Paulo está nesse meio. Paulo agora, ele desce ao porão e vai consultar a Deus, e Deus responde o apóstolo, dizendo assim: sobe, diga para Júlio, diga para a tripulação, eu não vou garantir o barco, mas ninguém morre nessa tempestade. O barco eu não garanto, mas ninguém morre no meio da crise, ninguém morre na tempestade. Não está na Bíblia assim. Mas tu sabe como é pregador. O pregador gosta de conjecturar. Parece que eu estou vendo Paulo subindo na popa, dizendo para a tripulação: não vai morrer ninguém. Como é, Paulo? Nós faz 15 dias, 14 dias que nem tem sol e nem lua. Está tudo isso, a tempestade assolava. Aí Paulo só dizendo: não morre ninguém. Como é, Paulo? 14 dias, já rebolamos as asas, já saímos do jejum. Deus não está respondendo nem do jejum, Paulo. E Paulo dizendo: não morre ninguém. Diga assim: tu não morre na tempestade. Diga para ele: tu não morre na tempestade. Tu não morre. Deus disse para Paulo, o anjo se apresentou e disse: Paulo, eu não garanto o barco, mas ninguém morre. Aí detalhe, Paulo ia para Roma, mas Deus desviou a rota e colocou ele dentro da ilha de Malta. Parece que eu estou vendo o Paulo dizendo assim para o capitão Júlio: pergunta aí quem é que sabe nadar. Quem sabe nadar? Quem sabe? Eu não vou nem olhar para ti, levanta. Quem sabe nadar? Quem não sabe nadar? Quem não sabe nadar? Levanta a mão. Mas não morre na tempestade. Até quem não sabia nadar, pastor, não morreu na tempestade. Quando o barco se quebrou, quem não sabia nadar ia agarrar para as palmas. Mas não morreu ninguém. Chegaram na ilha, mas não morre ninguém. Quem garantiu foi Deus. Quem garantiu foi Deus. Tu não morre na crise, tu não morre na tempestade.
Se ele não